O Brasil chegou ao menor nível de desigualdade de renda dos últimos 25 anos, diz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, feita pelo IBGE com dados de 2005. Metade dos trabalhadores com renda mais baixa tiveram um ganho real de 6,6% em 2004 e 2005, enquanto que a outra metade, de renda mais alta, teve um ganho de 4,1%. Nesta entrevista, o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio, explica como o país diminuiu a desigualdade de renda, que ainda continua mais alta entre os países em desenvolvimento. O que esses dados da PNAD mostram acerca da evolução sobre a queda da desigualdade de renda aqui no Brasil? 2004 e 2005 são 2 anos em que diminuem as desigualdades. 2004 mais, por um lado, porque cresce o rendimento dos mais pobres, fundamentalmente associado ao salário mínimo, mas também cai o rendimento dos que ganham um salário melhor. Em 2005, todos cresceram. O salário mínimo, os menores salários cresceram e os maiores salários também cresceram, mas a desigualdade também diminui um pouco em 2005. O rendimento ele tem uma importância grande, o rendimento do salário mínimo, na elevação dos menores salários. E o rendimento dos mais pobres também incorporado a ele o rendimento das transferências governamentais, fundamentalmente do Bolsa Família. E aí a gente assistiu a uma polêmica entre os próprios institutos de pesquisa econômica, com o IPEA, por exemplo, apontando que programas como Bolsa Família seriam mais importantes para a queda na desigualdade de renda. O Diese acredita que é o salário mínimo. O que está por trás dessa polêmica? Olha, no fundo dessa polêmica existe a discussão de onde saem os recursos. Como aparentemente não tem recurso para tudo, ou os recursos disponíveis para a formulação da política pública de transferência de renda, no caso o Bolsa Família, e o financiamento do salário mínimo, fundamentalmente no caso da Previdência, sai do Tesouro, a discussão é o que é mais importante financiar, na medida que tem que ter recurso para as duas coisas. O que nós dizemos é que as duas políticas são importantes. A do salário mínimo ela é importante estruturalmente. Por quê? Porque ela vai conferindo para os rendimentos um valor que é estruturalmente transformador da realidade do mercado de trabalho. Se um trabalhador passa a ganhar R$350 e depois passa a ganhar 400 e isso estruturalmente vai se sustentando, há um incremento dessa massa de rendimento. Isso é importante estruturalmente para que mude-se a distribuição de renda no país. E no caso do Bolsa Família, ele atinge principalmente a quem? O Bolsa Família atinge todas aquelas famílias mais pobres, que têm um rendimento, no geral, abaixo do salário mínimo. Ela é extremamente eficaz nesse sentido, ou seja, para aqueles muito pobres, pessoas pobres, ela tem essa qualidade de garantir regularidade em uma renda e, portanto, incrementar a capacidade dessas famílias de sobreviverem. O que nós sempre dizemos é que essas duas coisas têm que estar integradas. Por um lado, o Bolsa Família, naquelas situações de desemprego estrutural que a família não tem condição, é extremamente pobre, dá um incremento para que aquelas pessoas tenham capacidade de se inserir. É necessário ter emprego para que aquelas pessoas possam se inserir no mercado de trabalho. E é necessário, inserindo-se no mercado de trabalho, ter um rendimento que também eleve o seu padrão de vida. Então, essas coisas elas são complementares. Não é uma coisa ou outra. Em termos de política, é importante nós termos as duas coisas. Uma política boa para o salário mínimo e uma boa política de transferência de renda para os mais pobres. E qual foi o papel da queda da inflação nessa questão da diminuição da desigualdade? A inflação ela acaba sendo um instrumento para os assalariados, para os trabalhadores, de transferência de renda. De que maneira? Na medida em que os preços sobem na frente do salário, o salário sempre perde o poder aquisitivo. Quando a inflação cai, a perda do poder aquisitivo dos salários é bem menor. Temos uma inflação de 3% ao ano, 4% ao ano. A perda da massa, em termos de poder aquisitivo ao longo de um ano, é muito menor do que quando nós tínhamos 20%, ou 50%, ou 100% de inflação no ano. Então, isso preserva o poder de compra dos salários. E, ao mesmo tempo, é mais fácil para os sindicatos negociarem na database a reposição do poder de compra e algum tipo de ganho real. As nossas pesquisas revelam que hoje mais de 90% das categorias que negociam salários conseguem repor a inflação e boa parte delas ainda conseguem um pequeno aumento real de salário. Isso preserva o poder de compra e vai fazendo com que o salário tenha uma ascendência, uma curva de crescimento lenta, mas se for constante, ela é importante para que haja uma diminuição da desigualdade. Clemente, obrigado pela entrevista.
Sempre à disposição.